Deixa eu só achar o mouse aqui que tá. Ok. Ah, tá. Tá certinho. Veio sim. Exatamente. Deixa aqui abrir meus dois últimos slides. Eu falei sobre o fator determinante na formação do caráter. Falei sobre todo homem prestará contas, que é a raiz da responsabilidade. Depois eu falei a diferença entre dom e caráter, que o caráter vai chamar a atenção de Deus e o dom chama a atenção dos homens. Isso ficou claro para vocês? Chegou alguém aqui, começou a curar em nome de Jesus, começou a profetizar e todo mundo faz o quê? Enche a igreja, correto? E às vezes o caráter do cara não está correto. E aí é por isso que nos últimos dias o Senhor falou bem assim: Senhor, eu usei o teu nome para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Ele falou bem assim: mas eu não te conheço. E aí eu falei sobre a palavra ter intimidade com o Senhor significa ter relacionamento pessoal. O dom é de Deus e ele estava curando as pessoas porque é o dom dele. Dom é dom. Os dons e os chamados são irrevogáveis. Lembra que eu falei sobre isso? Que Deus colocou um dom na vida de vocês e os dons vai funcionar se você anda em pecado ou se não. Isso é claro? Exato. Isso é claro para vocês, muitas vezes, porque muita gente fala bem assim: nossa, aquele homem foi usado poderosamente, mas tá fazendo coisas erradas. Aí você fala: como que pode isso? Ele é santo ou não é? Ali é o dom que está sendo usado. Tem pessoas que muitas vezes está curando, está profetizando, principalmente na área da profecia. Hoje nós estamos, não sei se vocês stalkeiam o WhatsApp, mas você vê um monte de profeta profetizando, mas a vida está totalmente desconectada da realidade do evangelho, assim, o mais simples, o mais básico, assim. E aí você fala: nossa, como é que é isso? Como é que pode? Só que isso é já viu aqueles bode quando pisa na água que a ovelha vai beber água, que fica turvado, mexido, que a ovelha não consegue beber água? É a mesma coisa que está acontecendo hoje, nesse tempo, na igreja do Senhor. Você vê um monte de pessoas fazendo um monte de coisa, você fala assim: nossa. E o dom profético é um dom tão poderoso na igreja de Jesus Cristo, tão poderoso, e às vezes Satanás usa essas pessoas justamente para poder trazer confusão no meio da igreja. Ou então o dom profético não funcionar, ou o homem que é profeta, às vezes, profeta ali é só profetado. O chamado de Deus para um profeta, gente, é poderoso. Mas por que existe tanta confusão? Porque, na verdade, foi os profetas que conduziram toda a nação de Israel a chegar ao tempo de Jesus. Todos os profetas apontaram para Jesus, correto? Imagine se os israelitas não tivessem profetas. Como que ele chegar? Porque o dom do profeta é apontar. Eu falei sobre os dedos aqui, dos dons ministeriais? Não falei? Eu vou fazer novamente. Os 5 dedos são os 5 ministérios. Esse pequeno aqui é o mestre. Ele sustenta todos os ministérios. Todos os ministérios é sustentado pelo mestre. Aqui é o dedo da aliança. É o pastor que tem uma aliança com o Senhor. Aqui, esse dedo é o dedo que toca primeiro o mundo. Ele é o evangelista. Esse dedo aqui é o que aponta. Ele é chamado de profeta. Ele que aponta para a direção de Deus. E esse é o apóstolo. Paulo disse que eu sou o menor de todos, correto? Eu sou o menor de todos, mas ele tocava em todos os ministérios. Ele era profeta, ele era evangelista, ele era o pastor, porque cuidava do Timóteo, que cuidava de outras pessoas, de Apolo, Priscila.
Ele curava as pessoas, ele ia no mundo e curava, ele saía na sinagoga curando as pessoas, ele apontava para onde que Deus estava querendo direcionar, ele dizia coisas a respeito dos tempos futuros, e ele também era um mestre. Então, todo apóstolo, ele sempre tem essas coisas aqui, esses outros 4 dons funcionando. Então, quando você vê um apóstolo aí, o apóstolo tal pessoa. O apóstolo tal pessoa precisa exercer esses dons. Senão, ele só tem um título, ele não é o apóstolo chamado por Deus. Porque tem muitos pastores que são pastores, mas não são chamados pastores por Deus. Tem muitos evangelistas que têm um título, mas eles não são chamados por Deus. Porque o evangelista, a primeira coisa que ele tem que ter é cura. Porque é a única forma de as pessoas entenderem que aquele homem é de Deus. Porque ele vai lidar com a multidão não crente. O evangelista não está aqui pregando. Não é o evangelista que prega. Quem cuida das ovelhas e do rebanho é pastor. O profeta não tem que ficar só aqui. O profeta tem que ir lá nas autoridades e falar bem assim: tal pessoa, você está errado, toma cuidado contigo, olha o julgamento de Deus. Isso é um profeta. E o apóstolo é aquele que é mais terrível ainda. É aquele que chega nos governadores e autoridades mundiais. Paulo foi a quem? A César. Paulo foi a quem? A não sei quem. Paulo foi a quem? Só autoridade. Os discípulos, a mesma coisa. Todos eles eram apóstolos. Eles primeiros foram lançados aos reis, às autoridades. Pedro chegou diante dos sumos sacerdotes. As autoridades é lidado com esses dois ministérios, o profeta e o apóstolo. Esse daqui lida com multidões que não são crentes. Esse daqui lida com pessoas que são crentes. E esse também. Porque esse aqui pastoreia e esse daqui ensina. É claro? Ficou claro? Beleza? Então, caráter, entre dom e caráter. E aí eu falei que precisamos entender que o ministério de um líder, ele tem que ter os dois, casado, dom e o caráter. Só que o caráter, ele é moldado, tá, gente? Não significa que o cara é pastor e ele tem um caráter. Não. A cada momento que ele vai crescendo, a cada momento da revelação que Deus vai trazendo, a cada momento de direcionamento que Deus tem para aquela igreja, Deus tem para aquela cidade, Deus tem para aquele país. Então, a cada momento que Deus vai te dando uma orientação, o caráter vai sendo provado. Provações. Eu lidava com igrejas pentecostais e eles sempre tinham um hábito de, Deus vai provar você, hein? Deus vai fazer isso. Eu estava pensando, achando que estava lá no quadro. João, que é isso? Pode ser. É, precisamos entender que, ah, perdi o fio da meada. O caráter de um homem, de uma mulher, ele vai sendo treinado a cada tempo que se encontra os desafios. Ninguém tem um caráter de Deus. O caráter é moldado a cada situação que acontece na sua vida. E assim, é muito importante você ter a palavra como sua referência. Porque assim, estou em um momento de problema. O que a palavra diz a respeito daquele problema? A palavra, ela preenche todos os requisitos da sua vida, seja espirituais, emocionais e das suas necessidades. Então, tudo que você precisa, Deus colocou na palavra para que a palavra seja o seu alimento. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de provações, naquele momento de dificuldade, a palavra sempre tem uma resposta para a tua vida. Porque como ele é um Deus criador, e ele sabendo que você participaria de todas essas dificuldades, ele também tem uma palavra para a tua vida. Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia.
Abre para mim no Salmo 78, 72. 78. É o último versículo. Vai falar assim, ó, Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. Davi guiou, Salmo 78, no versículo 72. É como está ali. O meu diz assim, ó, Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. O que é que diz a sua aí? Exato, mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi tinha muitos problemas, não tinha? Davi tinha muitos conflitos com outras nações, tinha? Davi tinha conflitos com sua família, tinha? Davi tinha ah, problemas com o próprio reino, tinha? Tinha que governar tanto a parte política como a espiritual, correto? Imagine um homem que guiou o povo com um coração sincero. Um coração sincero para com quem? Para com Deus. E aí depois as pessoas podem falar assim, mas Davi fez isso, Davi fez aquilo. E ninguém fez? Ninguém errou? Ninguém nunca falhou aqui, foi? Ninguém nunca deu uma trupicada. Exato. E eu gosto disso, desse ponto aqui, porque assim, nós só sabemos da história de Davi porque Moisés, ou porque o próprio Davi escreveu, e uma parte do Pentateuco, Moisés escreveu, mas a gente não saberia nada sobre José, nada sobre Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Mas isso foi escrito não para mostrar os pecados dele. Não foi para isso que foi escrito. Foi para que ele entendesse que eu e você somos humanos, que temos umas falhas, que podemos falhar, mas com o coração sincero, entregar ao Senhor. E na hora de decidir pastorear ou liderar ou fazer alguma coisa no chamado de Deus, com Deus ele tinha um coração sincero e com o povo ele sempre tinha uma orientação da parte do Senhor, não era dele. E assim, a construção do chamado de Deus sobre o discipulado com Deus e ser discipulado é uma construção de todas as somatórias dos seus acertos e os seus erros na sua vida pessoal. Então assim, eu sempre tenho isso. Nunca deixe as pessoas desprezarem o teu passado. Nunca deixem. Porque é a sua história, é a sua vida. Nunca tenha vergonha das coisas que você fez. A não ser como a Bíblia fala bem assim, comentar sobre esse pecado me traz vergonha. Por quê? Porque eu já vivi aquilo, não quero mais. Fez parte de um tempo na minha vida que não era interessante para a minha vida, que eu não tinha tanto conhecimento, não era tão maduro. Hoje, se você olhar para trás, você fala, você tomaria aquelas decisões? Não. Por quê? Porque amadureceu. Então não deixe as pessoas apontar você. Não. E também assim, a sua vida, não dê de graça para as pessoas contar seus problemas, suas dificuldades. Procure pessoas primeiro, com quem você ama. Uma pessoa que verdadeiramente te ama. Não é para qualquer um que você abre o coração. É que você entende que aquela pessoa te ama. Primeiro, que não vai te julgar, que vai ouvir com o ouvido atento às suas dores. Porque muitas vezes quando você abre o coração para as pessoas que não têm muita
a ver com a vida de vocês, ou só porque você está passando aflições, uma hora ou outra o negócio. Mas você, ó, toma cuidado com isso, porque você já fez isso. Não é para isso que você conta as suas dificuldades. Fala, João. Fala, pode falar. Sim, exato. Sim, sim. Claro, tem isso. Mas eu tô falando você. Porque, assim, eu chego também na escola, eu trabalho numa escola e as pessoas, os professores sentam e eu ouço com carinho, leio com afetividade e tudo. Se tem alguma coisa, eu partilho da minha vida no sentido de, ó, eu aprendi isso no caminhar, isso, mas eu não falo minha vida. Claro, eu também ouço essa situação. Mas assim, você, não as pessoas chegando em você, você para abrir teu coração no momento de dificuldade, precisa procurar alguém que realmente ame a sua vida e esteja preparado para ouvir aquilo que você vai falar. Primeiro, porque se você procurou ela ou ele, é porque o coração está aflito e você precisa receber uma palavra de Deus, não julgamento. Correto? Não vai adiantar você falar alguma coisa para alguém que não tá apenas vai ouvir, mas a primeira oportunidade vai jogar na sua cara. Não vai valer a pena. E a primeira pessoa que você deveria correr para poder confessar essas coisas ou abrir o seu coração é no momento de silêncio, põe a música no teu quarto e fala assim: Pai, eu sei que você me ouve. E vai falando. Vai falando, vai confessando, vai falando. Se você não acredita nisso, você vai falando. As maiores experiências que eu tive em relação ao Senhor foi falando sobre mim. Eu não acredito nisso, eu sempre vi o Senhor como um Deus que tinha barba branca e queria que eu pecasse para poder me julgar. Foi assim que eu conheci o amor do Pai, eu confessando a verdade para Ele. Quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos e as pessoas diziam para mim: Ah, o Deus Deus levou teu pai. Como assim você vai levar meu pai? E eu fico como com 8 anos? Que ideia eu tenho de Deus com 8 anos? Então, assim, foi eu confessando essas minhas lutas num momento de dor, de tristeza, que eu fui conhecendo a Deus. Foi aí quando ele foi, porque ele sabe das tuas necessidades, sabe das tuas dores. E eu ouvi o Senhor falar bem assim: não é isso que eu gostaria de. Porque eu estava no momento, tinha saído da igreja e fui para minha casa de fazer devocional. Eu estava lá, Deus, porque tu és santo, não sei o que, não sei o que. Mas o coração dolorido. E eu ouvi claramente: não é isso que está no seu coração. Por que você está falando isso para mim? Aí eu comecei a chorar e comecei. Aí foi um lugar da cura. Comecei a falar com Deus. Eu acho que você é isso. Eu sempre as pessoas. Foi um momento de Jacó ali de vendo os anjos subindo e descendo e ele viu que o Senhor estava lá e ele começou a confessar o pecado dele porque roubou o irmão, porque roubou a primogenitura, ou isso, primogenitura e aquela luta toda. Sempre há um momento em que Deus te espreme assim para dizer assim: fala a verdade para mim, eu quero ouvir o que está no teu coração, não o que a boca fala. E aí você vai abrir no teu coração, cara, foi poderoso, foi maravilhoso. Então, integridade de coração é o grande alicerce de um ministério de liderança aprovado e a integridade de coração. Perícias de mão, como diz a Bíblia, habilidade e adestramento são os dons sobrenaturais são muito importantes no ministério. Por que Davi, nesse caso aqui, ele recebeu 3 unções? Uma para ser rei, uma para guerrear e uma outra para liderar. Quando Samuel chega no lugar, não tem outro filho aqui teu não, e não sei o que, não sei o que. Davi já sabia que quando a unção derramou, ele já sabia que ia ser rei. Mas aí ele lutava com um monte de gente. Ele tinha que saber. Ele tocava a harpa lá e os demônios eram
Saul era liberto dos demônios, correto? Todos sabem disso, não é isso? Então, adestramento de mão. Ele tinha umas mãos hábeis para fazer isso. Ele tinha uma mão hábeis para lutar. Isso tudo é uma capacitação do próprio Deus. Para quem? Para vocês. Deus não vai deixar você zerado de dons ou de talentos. Cada pessoa, se eu chegasse aqui e falasse assim, pessoal, temos um serviço social e eu preciso de vocês. O que é que vocês podem fazer? Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Correto? Poderia chamar o Edmilson aqui para poder. Edmilson, administra a parte aqui para poder fazer isso. João, tem a parte de educação física lá. Vamos fazer uma dinâmica lá, vamos fazer, né? Vera, você vai ser oradora aqui, você vai fazer isso. Lari, o que é que você pode organizar? Você entende que a comunidade ela está sempre preparada para fazer coisas? Precisa saber para onde nós vamos. Correto? Medo, mas assim, medo é legal. Não pode ser paralisado pelo medo. Exatamente. Mas na vida de todo mundo. Imagine quantas pessoas na hora de entrar na terra de Canaã. Tinham 12. 2 tiveram coragem, mas o medo existia. E a Bíblia vai falar que o amor de Deus lança fora todo. Então confia no Senhor. Vai. Né? Literalmente. Temor é saber que a palavra dele é verdadeira e que eu não posso falhar. Isso é temor. É um temor que eu entendo que a palavra dele é tão verdadeira que eu preciso temer a ele. Medo não. A única coisa que você tem que ter medo é se jogar nos braços do Pai. Se joga nesse amor que ele resolve. Não é? Medo de fazer as coisas para Deus. Tradução, vamos lá. O medo na hora de fazer algum trabalho? Certo. Isso. Porque você está. Aham. Certo. Certo. Isso. Isso, mas mesmo. Titubear. Sim. Isso. Mas para esclarecer assim, quando tem medo para fazer, se tem uma orientação de Deus, vai. Vai ter o medo? Vai. Mas assim, o medo, a Bíblia vai falar que o amor de Deus lança fora. Então, preciso confiar. Exato. Aí é um medo de um homem ou de uma rainha. Elias teve medo de uma rainha e fugiu para o deserto. Exato, a Bíblia vai falar que eles tinham medo. Fechada a porta, isso. Exatamente. Então, tem medos e medos. Porque muitas vezes eu posso ser chamado por uma obra. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer missões em São Luís do Maranhão, eu tive medo, muito medo. Primeiro, não conhecia a igreja, não conhecia as pessoas, nunca tinha ido no Maranhão, nunca tinha. Já tinha viajado, já, porque eu morava no Rio. Eu nunca tinha feito missões no Brasil. Minha primeiro campo missionário em missões foi São Luís do Maranhão. Que tipo de medo eu tinha? Muitos. Muitos mesmo. Como que eu levei um monte de roupa parecendo aqueles povos da Assembleia de Deus, porque eu não sabia o que ia acontecer lá. Eu não sabia como era a igreja era. Chegando lá, fiquei hospedado num apartamento, mas assim, a comida totalmente diferente daquilo que eu estava habituado a comer. Tive medo. Desconhecido.
Como? Eu acho que estava mais. Exatamente. Exato. Ansiedade são coisas do futuro. E é uma desconfiança de não saber o que vai acontecer. Do novo também. Por exemplo, uma coisa também, o medo pode o novo pode paralisar vocês. Nesse sentido, então, mas vai. Se você não fizer, primeiro, você não vai ter a experiência de saber se foi bom ou se ruim. E se foi bom, você não vai conseguir contar a experiência de que Deus te direcionou para um lugar e que você teve êxito por causa disso. A mesma coisa que eu falei, o exemplo dos povo israelita indo na terra de Canaã. Eles tiveram medo de ir, mas eles tinham a direção? Tinha. E 10 foram mortos por causa do medo. Eles foram, chegaram lá e disseram: a terra é maravilhosa, mas não obedeça a Deus, porque lá as pessoas vão te matar. Foi isso que eles fizeram. A tradução do texto. O que é que Deus fez? 2 vai entrar, 10 vai morrer no deserto. Por quê? Porque quando Deus te dá uma ordem, Ele está fazendo aquilo que é melhor para a tua vida, em primeiro lugar. Segundo, primeiro que Ele te ama e quer o melhor para a tua vida. Então lá é o melhor lugar para a tua vida. Imagine que Deus chegasse aqui e falasse assim, fala no teu coração, eu queria que você saísse desse lugar e fosse trabalhar em tal lugar. Aí você fala, para quê? Por quê? Como? Primeiro que a gente não tem que fazer nada dessas perguntas. Primeira coisa que a gente tem que saber e orar essa é a voz do Senhor mesmo? Eu estou ouvindo o Senhor? Senhor, fala comigo, fala com meu pastor, traz alguém aqui para me dar uma palavra, porque Deus confirma as coisas. Se for Ele e você tem dificuldade de entender a voz dele, sem problema nenhum, Ele vai mandar muitos. Agora, tenha um coração sincero, como o Davi. Tenha um coração sincero. Se você está fazendo essa oração e se Deus falar, você vai, tenha uma atitude de um coração sincero. De perguntar, Senhor, é o Senhor que está me direcionando? Porque se eu souber que é o Senhor que está me falando isso, eu vou, não importa o que vai acontecer. Agora, muitas vezes, muitas e muitas vezes, a Bíblia é cheia de pessoas que buscaram a orientação do Senhor e deram para trás. O contexto de Jeremias mostra umas pessoas que buscaram ele para poder ter uma orientação a respeito de se iriam ou não para aquele lugar. Deus confirmou, sabe o que os caras fizeram? Não foram. Foram mortos na batalha. Se eles tivessem ido para aquele lugar, ainda que fosse um lugar perigoso, pela vontade do Senhor, Deus o protegeria. Deus fazia o livramento. Então, uma coisa que eu aprendi, Senhor, é o Senhor mesmo que está me mandando para esse lugar? Vinha um sonho, vinha uma orientação. Às vezes eu estava em determinada igreja tocando, levantava alguém e falava assim, o Senhor manda te dar uma palavra sobre isso, sobre isso, sobre isso. Logo no início eu ainda titubeava. Depois eu nunca mais fiz isso. Nunca mais. É o Senhor que está me mandando, pode deixar que eu vou. Eu vim para cá debaixo de uma palavra, porque eu estava lutando com Deus para ficar na minha cidade. Quando eu cheguei de fora, falei bem assim, vou passar um tempo aqui, vou procurar um emprego aqui. Quando eu cheguei no Brasil, pisei no Brasil, alguém me ligou daqui e falou bem assim, você poderia trabalhar aqui nesse lugar? Aí eu falei, não, obrigado, eu vou chegar e vou ficar um tempo com minha família. O marido da Vera, o Edivar, ele já sabia que eu ia chegar antes mesmo de eu pisar aqui. Ele não compartilhou comigo, a não ser quando eu cheguei. E eu não conversei com o Edivar em momento nenhum. Ele nem sabia que eu estava chegando no Brasil. Foi ou não foi, Vera? Contou 2, 3 vezes para mim quando eu cheguei no primeiro almoço na casa dele. Mas lá em Portugal, quando eu estava lá, que eu estava atravessando a rua, eu tinha saído de uma casa de croissant, veio um quebrantamento muito forte na minha vida, eu atravessando a rua e a lágrima descendo. Eu falei, ué? E aquele sentimento, você vai voltar para o Brasil, vai passar um tempo naquele lugar. Eu falei, não, senhor, viver na Europa é muito legal, eu estou bem aqui. E eu estava muito bem. Mas eu estava espiritualmente não, eu estava sem lugar de congregar.
às vezes eu tinha uma folga aqui, outra folga lá, outra folga cá. E a Europa é um lugar que precisa desse povo brasileiro ir para lá, crente. E aí, muito difícil. O que é que eu fiz? Senhor, é o Senhor mesmo que está querendo que eu vá? Beleza. Umas 2 semanas depois eu recebi uma ligação para fazer a entrevista e eu fui para a entrevista. Não sei se você conhece o Marco da Navegação em Portugal. É o lugar onde as esquadras portuguesas saíram para vir para o Brasil. E naquele lugar tem um restaurante Portugália, muito famoso, é uma rede. E eles me ofereceram emprego lá. O que eu ganhava de salário, eu ganhava de gorjeta. Cheguei a vir para casa, orei ao Senhor, orei. Beleza. E eu falei assim, Senhor, se caso não acontecer até na sexta, significa que o Senhor realmente está dizendo que eu vou voltar para o Brasil. Porque na semana eu tinha feito 3 entrevistas. Maravilhosas entrevistas. Chegou na sexta, nada. Chegou no sábado quando eu acordei, liguei aqui pro meu irmão no Brasil. Conversei com ele sobre algumas coisas e liguei para tinha visto algumas viagens, algumas passagens de avião. Então eu decidi comprei a passagem. Sábado, 5 horas da tarde. Me ligaram do mesmo negócio, falaram assim: você pode vir trabalhar amanhã já? O coração fez. E eu tava lá próximo, tava passeando nesse dia. Voltei para casa correndo, entrei no quarto e falei assim: fico ou não fico? Só ouviu falar bem assim: não olhe para trás, não seja igual a Ló. Primeira palavra que veio na minha mente, no meu coração. Depois eu liguei para ele e falei assim: muito obrigado, eu não vou poder ir. Também não contei nada a ninguém. Porque se eu conto, maluco, lá, 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 lá. Já viu que às vezes as pessoas que não têm entendimento espiritual vão fazer o quê? Isso está errado. Fiquei em silêncio, arrumei minhas coisas, peguei um monte de coisa de casaco, roupa que eu não ia precisar usar no Brasil. Saí distribuindo dentro da casa, porque moravam 4 pessoas, cada um nos seus quartos. Preparei uma mala desse tamanho assim, uma mochila e viajei para o Brasil. Quando chegou aqui eu já tinha um trabalho, eu nem sabia. Passou um tempo, eu queria ficar lá naquele lugar. E quando chegou um mês e 2 dias, eu falei: Senhor, abre uma porta de emprego aqui neste lugar. Eu preciso que o Senhor abra uma porta nesse lugar. Aí de novo o Senhor falou bem assim: a porta já está aberta. Já tinha feito uma entrevista aqui, já tinham me ligado daqui, já tinham preparado um monte de coisa daqui. E o Giovanni não sabia que eu ia vir. Quando deu tudo certo, falei: Gil, tô voltando para o Morama. Você tá aí o Morama? Ele falou: eu sabia que tá, mas eu fiz essa pergunta. Tô assim, beleza. Não, pode vir que a gente consegue um emprego. Eu falei: Giovanni, o emprego tá aí. Já tem tudo, já. Só preciso que você vai me buscar lá no aeroporto. Não, beleza, não sei o quê. Mas aguarda um momentinho. Liguei para um outro amigo, Giovanni, que eu trouxe aqui, o Giovanni comigo. Ele falou: não, eu vou te buscar sem problema nenhum. Eu vou passar por lá em Maringá, já pego você. Foi me buscar, deu tudo certo. Para a glória de Deus. Então, assim, orientações de Deus. Coração sincero. Quando você fizer uma oração, faça dizendo a Deus: a sua vontade eu vou cumprir. E não olhe para trás. Não tenha medo. Vá, porque vai dar certo. Bem? Possa ser que as dificuldades existam? Claro. O inimigo vai querer vir atrás de você para poder dizer: acho que não é assim. Lembra de Isaac? E enquanto Isaac, Deus, ele fez menção de ir para o Egito, Deus falou bem assim: fique nessa terra, porque eu vou fazer prosperar. Lançou as sementes 100 por 1. Os filisteus começaram a ver que os filisteus começaram a perseguir, levantava poço, cavava poço, os filisteus vinham e sapecavam a vida de Isaac. Ele saía daquele lugar, ia para outro poço. Chegava lá no outro poço, outra briga, outra contenda. Deram o nome de Sitna.
Chegou lá, ele teve que sair, foi para outro lugar chamado Rehobote. Chegou lá, as pessoas não brigaram com ele. E ele começou a prosperar, levantou as tendas, as ovelhas começaram a dar cria, tinha água, tinha isso, tinha aquilo. Ele falou, nossa, que maravilha, Deus fez alargar minha tenda. Aí Deus falou, hã? Vai para Seba. Quando ele chegou lá em Seba, que dormiu à noite, o Senhor apareceu para ele durante a noite e falou, é esse o lugar que eu sonhei para a tua vida. E aí? 3 poços ele cravou. 3 poços os filisteus se levantaram contra ele. Não é porque você está tendo luta, não é porque as batalhas estão sendo fortes, não é porque os problemas aconteceram que não é Deus. Não significa que o lugar que Deus vai trazer para você, sua vida não vai haver luta. Muito pelo contrário. Porque quando você chega debaixo de uma palavra do Senhor, significa que Deus vai reinar naquele lugar. E as trevas eles vão se levantar contra a tua vida. As pessoas vão se levantar contra a tua vida. Mas você precisa ficar firme naquilo que Deus falou para você. Só precisa fazer isso. Na hora das dores, que não estiver aguentando, fica de joelho, se prostra no chão e deixa Deus te levantar. Deixa Deus levantar você com força. Porque às vezes a luta no dia a dia faz você ficar sem força. É ou não é? Ou você acha que nós estamos aqui, não passamos pelas mesmas situações? Todas as pessoas passam. Todos vocês vão passar por isso. Deus não faz acepção de pessoas, não. E o inimigo, tão menos. Né? Então, a perícia de mão, ou seja, a sua habilidade, aquilo que Deus te chamou, é o seu talento. O adestramento é aquilo que você foi aprendido, aquilo que você foi adestrar é aquilo que você já foi praticado várias vezes. Os dons, sobrenatural. Davi tinha um dom justamente para guerrear, ele sempre tinha vitória. Por quê? Porque Deus estava com ele. Quem dá vitória na guerra é do lado que você está de Deus. Não sei se você assiste filmes históricos ou naquele tempo em que existiam guerras, que as pessoas sempre estavam levantando os deuses para poder buscar força e pedir uma vitória. Então, todas as pessoas fizeram isso. Eu fui estudar a história de Portugal vindo para o Brasil. Eles levantaram um altar e alguém apareceu para esse pessoal para avisar que eles descobriram terras novas. Que era nós, essa terra. Se vocês já assistiram Viking, todos eles iam fazer oferenda aos deuses deles para poder ter vitória. Correto? Então, em toda a história, toda vez que um reino ou um povo se levantava para ir para outro lugar, eles sempre iam buscar uma força superior. Porque eles não sabiam como vencer aquilo. Mas quem tem Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? A necessidade de modelos. Na formação do caráter é fundamental ter um modelo. E o modelo é a referência permanente que nos guia, ensina, inspira, anima, corrige e desafia a superação constante. Gálatas 1:26. Gálatas 1:26. Não, é Gênesis, desculpa. Gênesis 1:26. Depois disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre aves dos céus, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. A nossa referência é sempre o Senhor.
A nossa referência sempre será o Senhor. Depois, 1 Coríntios 11, 1. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Paulo estava dizendo, sigam o meu exemplo, como eu tenho seguido a Cristo. E ele estava seguindo realmente? Sim. Mas é possível seguir a referência de Jesus Cristo e alguém falar bem assim, faça como eu faço, porque eu tenho feito igual a Jesus. Quando você estiver nesse nível, você tem que chegar nesse nível. Sabe por quê? Porque quando você chegar nesse nível, significa que você tem a estatura do filho de Deus. E é isso que dá condição de você herdar o reino de Deus. Não é se sentir, tipo, eu acho que eu não vou ser igual a Jesus. Existe uma coisa que é a santidade de Deus, de Jesus, que você não é. Existe uma outra diferença que você foi criado do barro. Jesus é criado do próprio Deus. Porque ele é Deus. Mas a conduta dele, tanto eu como você temos que seguir. E qual é a conduta principal de Jesus Cristo? Sempre obedecendo à vontade do Pai. Ele fala assim, vocês não entendem ainda? Nada do que eu faço ou do que eu fiz foi segundo a minha vontade. É sempre ouvindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Nós podemos chegar a esse nível? Temos. Porque se não tivermos, muita coisa vai ficar perdida do reino de Deus. E aí Paulo, eu não sei se vocês estão acompanhando minha leitura, mas se ninguém não estiver entendendo, vocês perguntam, pelo amor de Deus, porque eu tenho um conteúdo de leitura. Muitas vezes, às vezes você não tem esse conteúdo de leitura. Se tiver, amém. Se não tiver, pergunta, tá? O que ele está dizendo é assim, Jesus, eu vou ler o livro para vocês entenderem o fundamento, apesar de não estar aqui, mas eu vou... João. Vamos lá, João 6. João 14, 6. Posso ler para vocês? João 14, 6 fala assim: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, então saberia quem é o meu Pai. Desde agora vocês conhecem e têm visto. Desde agora vocês conhecem e têm visto. Olha o que Jesus falou. E aí Filipe falou bem assim, eu vi você. E quem é o Pai que você está falando? Aí Jesus vai dizer, Filipe disse, Senhor, mostra-me o Pai e ficaremos satisfeitos. Porque até então, todos os discípulos só conseguiriam ver Jesus. E o Pai? Quem é o Pai? O Pai não é Espírito? Deus não é Espírito? Correto? Então Jesus vai debater sobre isso. Jesus respondeu, vocês nem sabem ainda quem eu sou, Filipe? Mesmo depois de todo esse tempo que eu tenho estado com vocês, qualquer um que me vê, vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas. Toda e qualquer palavra que Jesus Cristo, semeou na terra, foi sempre com um direcionamento ou a palavra do Pai. Ele não poderia falar uma palavra dele. Já que ele e o Pai somos um, então aquilo que ele falava vinha diretamente do Pai. Imagine que tem um casal aqui. E aí
a como é o nome de vocês dois que eu esqueço? Valdir, Elisete. Imagine que vocês são um, porque são casados, e aí vão lá e aí tem que tomar uma decisão a respeito de alguma coisa. E aí Elisete chega lá e fala, então, Valdir, o que é que nós vamos fazer? Aí ele vai falar bem assim, não, toma essa direção e toma essa direção. Então essa Elisete vai para algum lugar e alguém fala bem assim, então Elisete, o que é que vocês decidiram? Ó, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas eu acho que isso não é legal fazer isso. Ele falou bem assim, eu e meu marido somos um, o que nós decidimos é aquilo que falamos. É isso que ele está dizendo. Eu e meu pai somos um. O que nós conversamos no céu, nós estamos falando aqui. Não mudamos. É isso que ele quer dizer. Então, todas as palavras que ele falou foi na conversa entre ele e o pai, antes da fundação do mundo, e ao mesmo tempo no dia a dia, porque Jesus saía para orar nos montes durante a madrugada, correto? Quando ele vai orar, que ele volta, ele escolheu 12. Como que ele escolheu 12? Escolhe esse, escolhe esse, escolhe esse, escolhe esse. E ele escolheu Judas, ele escolheu Pedro. Imagine, você escolheria alguém que trairia você? Claro que não, eu já sei. Você escolheria alguém que não concorda com suas orientações? Claro que não. Mas Jesus escolheu. Por quê? Porque foi o Pai que mandou ele escolher. Correto? Se dependesse de Jesus, Jesus falaria assim, quem? Judas? Ele vai me trair. E Pedro? E Jesus tanto que sabia que andava por causa de quê? Porque estava fazendo a vontade do Pai. Na ceia, Jesus falou bem assim, você vai me trair 3 vezes antes do galo cantar, e você, não vou falar nada não, ó, aquele que o deu pão molhado com vinho, esse é o que vai me trair, falou para o João. Mas Jesus sabia? Quem tinha avisado para ele? O Pai. Mas por causa disso ele deixou de amar aquelas pessoas? Não, porque a Bíblia vai dizer assim, e Jesus o amou até o último momento. Glórias a Jesus, ainda bem que ele nos ama. Amém? Vamos lá, no versículo, acho que é 10, né? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim. E ele faz a sua obra por intermédio. Uma coisa que eu gosto de chamar a igreja a atenção. Deus curou muita gente através de Jesus. E Deus não estava... Quando vocês orarem por cura, saiba com todo o vosso coração, com toda a tua força, com todo o seu pensamento, que Deus deseja primeiramente a sua cura. Deus não é um Deus que fala assim, eu vou deixar você fazer isso porque é assim que eu vou provar seu coração. Gente, isso foi... Não é a verdade. Pensa comigo. Se vocês que são pais, que são ruins, gostam de dar boas coisas para o seu filho, quanto mais a Deus que dará para você o Espírito Santo. O que esse texto está dizendo é que, ainda que você deseje coisas boas, o teu Pai que está no céu deseja melhores ainda. E aí, qual de vocês que são pais que tem um filho doente e gostaria de o filho estar doente? Se vocês são maus, a Bíblia vai dizer, se vocês são maus, querem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais a Deus. Orem a Deus, impõem as mãos na cabeça, declare a vitória, declare que Jesus, pelas suas pisaduras, ainda que ele ainda resista, orem de novo, confesse de novo, orem de novo, e se não acontecer, mete a mão na cabeça do filho, declara a cura, porque Deus deseja isso. Se você deseja e vocês são maus, quanto mais o teu Pai que está no céu deseja muito mais. Aí a igreja viveu um momento em que não acontecia mais cura por causa da nossa incredulidade e culpamos a Deus para dizer que Deus não deseja cura. Eu acho que não é a vontade de Deus. Não, Deus não tem filhos doentes, gente. E foi dolorido para mim ouvir isso e estudar isso. Porque eu comecei a perceber que eu era incrédulo. Eu que sou incrédulo. E Jesus corrigiu a incredulidade dos filhos, dos discípulos,
Quando ele desceu do monte, Pedro viu a glória dele, os discípulos viram a glória dele. Quando desce do monte, tinha um pai necessitando que o filho fosse curado de ser endemoniado e de ficar tendo crise de convulsão. E isso foram para os discípulos. Aí o pai reclamou: Jesus, trouxe o meu filho para os seus discípulos curarem e eles não curaram. O que é que Jesus fez? Ó, geração incrédula. O que é que Jesus estava reclamando? Da incredulidade. Jesus falou assim: ó incrédulos, até quando eu vou ficar com vocês? Ou seja, até quando a tua fé vai ser insuficiente para entender que meu pai ama a cura, não ama a doença? O que é que ele fez? Orou e falou: espírito imundo, saia. O espírito deu um grito, convulsionou e foi embora. Quem é que estava, aonde que a cura não funcionou? Por que que a cura não funcionou? Por causa do meu coração incrédulo e dos discípulos e de vocês. Não tem nada a ver com Deus. Deus deseja. Então saiu Jesus. Aí outras pessoas vão dizer assim: ah, mas aí você precisa de fé ou disso, não sei o quê. Não, olha as escrituras. Deixa eu ver se eu encontro alguns textos que eu tenho um monte aqui. Principalmente Mateus, Lucas. Jesus falou bem assim em Marcos 9, 23. Se eu posso curar você, Jesus perguntou, qualquer coisa é possível àquele que crê. Outras. Saiu Jesus e curando a todos, impondo as mãos de todo mundo, iam todo mundo curados, libertos de demônios, fazendo isso. E as pessoas eram incrédulas. Era Jesus fazendo milagre, cheio do poder de Deus. Ele ia passando, as pessoas iam gritando, os demônios iam gritando. Aonde que está a falta de cura da parte de Deus? Da parte dele? Fala assim, sou eu que não estou acreditando. Sou eu que não creio. Mas quando você crê, o milagre acontece. Somente crê. Aí o que que nós fazemos? Ah, eu sei que Deus crê. Isso é assentimento mental. Eu sei que existe, mas a fé não está funcionando. Porque na hora que fizer, declara. Eu tinha um ódio terrível quando eu via o corpo, a alma e o espírito sendo possuído por alguém que não foi criado para estar ali. O teu espírito, a única pessoa que deve habitar nele é o Espírito Santo. E aí Satanás tem inveja disso, quer fazer o quê? Dominar teu espírito. Porque ele dominando teu espírito, ele domina a sua faculdade e domina o teu corpo para fazer aquilo que ele quiser. Vamos lá. Intervalo. Que hora que termina o intervalo? Beleza. Vamos lá para o intervalo.